Você sabe qual foi o primeiro ato público que Jesus realizou? Porque este milagre ele foi oculto. Somente os serviçais viram e os seus discípulos. Não sabemos quantas pessoas, mas não mais do que 10 pessoas viram que foi Jesus quem transformou água em vinho. Agora, qual foi o primeiro ato público que Jesus realizou? O texto vai dizer para nós, porque na sequência do texto aqui de João, nós vemos que logo após este casamento em Caná, lá na Galiléia, na região norte, Jesus vai para Jerusalém, na região sul, porque era chegada novamente a festa da Páscoa, a primeira Páscoa em ministério, já agora exercendo o seu ministério. O que Jesus vai realizar quando ele chega em Jerusalém? Agora você já está tendo uma ideia aí pela imagem, né? O primeiro ato público de Jesus, quando ninguém o conhecia, quando quase ninguém sabia quem ele ainda era um anônimo. O primeiro ato público de Jesus foi purificar o templo, foi quebrar todas as coisas na festa da Páscoa, ali em Jerusalém. E João capítulo 2, a partir do versículo 13, narra para nós esta história. Vamos ler ali então João capítulo 2, versículo 13. João capítulo 2, versículo 12. Depois disso, depois do casamento em Caná, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Agora sim, versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, porque Jerusalém era uma região mais alta do que a Galiléia, apesar de ficar ao sul. Subiu a Jerusalém, no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Esse texto nos mostra, então, que o primeiro ato de Jesus, a primeira atitude de Jesus em público, foi uma atitude bem diferente do que a gente imaginava. Não foi nenhum sermão, não foi nenhum milagre. O primeiro ato de Jesus em público foi purificar o templo, foi chegar na festa da Páscoa, quebrando tudo, quebrando tudo. É interessante porque há alguns elementos aqui neste texto que nos mostram um pouquinho sobre o porquê Jesus fez isso e o porquê ele não foi preso. Porque se você chegar numa festa e começar a quebrar tudo, você provavelmente será preso. Agora, por que Jesus não foi preso? Por que ninguém o parou? Alguns elementos do texto nos mostram que Jesus não foi parado porque Jesus ele estava, em primeiro lugar, correto. Aquele argumento que ele levanta sobre o templo não ser um local de comércio, mas sim de oração, era um argumento que os próprios religiosos deveriam saber que era válido. Aquele lugar, o templo, não era um local de comércio. Em segundo lugar, Jesus não estava descontrolado, porque o texto diz que quando ele viu aquela cena, que era comum, era hábito as pessoas venderem os animais ali na festa da Páscoa, para que o viajante que veio de longe não precisasse trazer o seu animal, como a lei prescrevia, mas comprando um animal ali na cidade, ele pudesse já fazer o seu sacrifício e adorar a Deus. Jesus ele vê essa cena e o texto nos diz que ele prepara um chicote. Ninguém que está descontrolado para fazer trança com corda. Jesus ele trança cordinhas preparando um chicote enquanto ele está vendo toda aquela cena. Provavelmente, quando ele quebra tudo, ele não está descontrolado, porque uma pessoa descontrolada e raivosa é muito fácil de você perceber e a polícia vai intervir. O que teria acontecido com a guarda romana, intervindo em Jesus naquele momento. Mas o que ele faz era óbvio para todos que ele estava sóbrio, que ele não estava irado, descontrolado, ele estava bravo com a situação, mas ele, ao quebrar todas as coisas, ele estava citando a lei, dizendo que aquele espaço não era um local de comércio. Agora, que espaço era este? Há um detalhe muito interessante, porque quando nós olhamos para o templo nos dias de Jesus, nós vemos aí no meio da tela que o templo era um complexo muito grande. Tudo isso que você está vendo era o templo. E dentro do templo havia o templo, propriamente dito. Este prédio menor ao centro. Ali era o templo. Aquela parte ali que você está vendo, chamada de templo, era um local onde somente os judeus, homens do sexo masculino, poderiam entrar. Era no templo que a presença do Senhor Deus estava. Dentro do templo havia, então, a parte dedicada ao Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava e onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então, quanto mais perto você estivesse deste prédio menor, chamado templo,
você estaria mais perto da presença do próprio Deus. Você pode ver então que havia um pátio específico só para judeus. Depois disso, um muro e um novo pátio, onde somente os líderes religiosos poderiam ficar. E dentro do prédio, somente os sacerdotes e levitas poderiam entrar. E dentro do Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Mas olhando para todo o complexo dos judeus, o complexo do templo, nós vemos que dentro do templo havia um espaço dedicado para as mulheres, o pátio das mulheres. Haviam algumas salas de comércio e também as salas do sinédrio em volta do templo. E ao lado do prédio menor, onde ficava, sim, o Santo dos Santos, havia um pátio dedicado aos gentios, aqueles que não eram judeus e que poderiam se aproximar de Deus. Quando você olha para este local, você talvez não consiga perceber, mas um gentil, pessoas como nós, provavelmente, se você não for um judeu, eles não poderiam chegar muito perto do templo, localizado no centro do pátio maior. Eles poderiam ficar num pátio externo, dedicado aos gentios. Havia um muro que separava os gentios do prédio menor do templo, ali no centro do pátio. Os gentios não poderiam entrar naquela parte. Havia um espaço dedicado a eles. Agora, onde as vendas de animais e o câmbio de moedas acontecia? Acontecia no pátio dos gentios. Agora, imagine você, um gentil, que se converteu ao judaísmo, tentando orar a Deus, prestar o seu culto, sabendo que há um muro que separa você e Deus, e você não pode transpor este muro, somente os judeus poderiam transpô-lo, e você tendo que ficar do lado de trás do muro, orando ao seu Deus, mas do seu lado ouvir alguém gritando, uma pombinha por uma moeda, compre a ovelha comigo, enquanto isso você tentando orar. Enquanto isso, você tentando agradecer a Deus. E as pessoas trocando dinheiro, gritando ao seu lado, e você não poderia nem se concentrar em fazer uma oração direito. Perceba então que os gentios estavam sendo empurrados praticamente para fora do templo. E Jesus está bravo com toda essa situação, porque ali era um local de oração, era um local das pessoas se aproximarem de Deus. E os judeus estavam, na verdade, afastando as pessoas de Deus. Este é o motivo que faz com que Jesus então ficasse bravo. E ele então purifica o templo, ele tira de dentro do templo tudo aquilo que estava sujando a adoração do Senhor, que era a venda de animais e o câmbio de moedas, a troca de dinheiro para aqueles que vinham de longe participar da festa da Páscoa. Eu vou deixar para você também aqui o link de uma pregação que eu já fiz em cima desse texto, explicando detalhadamente toda esta passagem. O fato é então que Jesus está começando o seu ministério. E no começo do seu ministério, nós sabemos que ele tinha poucos seguidores, provavelmente somente 5 discípulos. O primeiro ato que ele promove é transformar a água em vinho, mas isso em oculto. E o primeiro ato público de Jesus é purificar o templo em Jerusalém. Ele ainda não havia realizado nenhum milagre público, as pessoas não sabiam que ele tinha transformado a água em vinho, ele simplesmente chega na festa e acaba com a festa. É interessante porque os judeus perguntam, quem é você para nos ensinar isso? Qual sinal você nos mostra de que nós devemos te ouvir? E ele diz assim, versículo 18 do capítulo 2 de João. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Versículo 19. Jesus lhes respondeu, destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado. Lembre-se que foi Herodes o Grande quem havia reconstruído o templo nos dias de Jesus, e a obra toda demorou 46 anos para ficar pronta. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele estava falando era o seu corpo. E depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se disto que ele havia dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. É interessante que Jesus mostra que o sinal que ele daria seria a sua morte e ressurreição, provando assim a sua autoridade. Mas é legal a palavra que os judeus usam para ele. Qual autoridade você tem para fazer isso? Jesus estava aqui deixando claro, demonstrando desde o início que ele tinha toda a autoridade para ensinar a palavra de Deus, para aproximar as pessoas de Deus, para purificar o culto, para reaproximar o povo do Senhor, para restabelecer a ordem sobre o judaísmo e, sobretudo, sobre o relacionamento de todos os povos com Deus. A autoridade estava com Jesus. Como nós sabemos disso? Porque ele não foi preso, ele não foi parado, mesmo tendo purificado, ou melhor, estragado a festa da Páscoa dos judeus daquele ano, o seu primeiro ano em ministério. Esse então é a fase do anonimato.
Jesus ainda não é conhecido, ele está começando a ser conhecido, de um jeito meio diferente para nós, mas este é o jeito que Jesus escolheu para se revelar a todos os povos, mostrando a sua autoridade e mostrando a importância do relacionamento do homem com Deus.